Venho celebrar essa Eucaristia com vocês, abrindo a Semana da Família. E eu gostaria de dar duas palavras. Primeiro, sobre o Evangelho de hoje, que a gente está tendo a oportunidade de acompanhar durante esses domingos. O Evangelho de João, no capítulo 6, que é uma grande catequese sobre o pão do céu. Então, acho que é importante que a gente, mais uma vez, acolha aquilo que o Senhor nos disse, que a gente entenda melhor este mistério central da nossa fé. O Evangelho começa com um alerta já conhecido de todos nós. Não murmureis, não murmureis. Os judeus começaram a murmurar contra Jesus e seu ensinamento, porque Jesus afirmou que ele era o pão do céu. E aí, qual que era a murmuração dos judeus? Esse cara vem falar para a gente que ele é o pão do céu? A gente viu ele crescer, ele brincava com nossas crianças, ele jogava bolinha de gude, será que jogava? Jogava bolinha de gude, ele estava com nossos jovens, nós conhecemos seus pais, e agora ele vem dizer para nós que ele é o pão do céu? E por isso passaram a murmurar. Por causa da murmuração, eles não conseguiam entender e acolher o dom. E aí eu faço uma pergunta: você costuma murmurar? Nossa, que silêncio, né? Olha, toda vez que nós começamos a murmurar, nós não nos damos conta do dom. Que pode ser seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais, a própria comunidade. Quando nós começamos a murmurar, nos fechamos ao dom. Que dom que é esse? Voltando ao Evangelho. O pão descido do céu. Quais as condições para experimentar este dom? E olhando para o Evangelho, eu descobri duas condições. Primeiro, ser atraído. Jesus deixa claro que aproximar-se dele e do mistério da Eucaristia não é só um esforço pessoal, mas antes de tudo, dom. Dom que o Pai concede. Daí a afirmação de Jesus: ninguém vem a mim se meu Pai não o atrair. E diante desta afirmação de Jesus, eu recordei de um fato da vida. Quando eu estava na Santa Cecília, em Jacareí, eu fiquei lá 5 anos e meio. Certo dia eu estava no atendimento, e olhando para a fila da confissão, né, eu vi que tinha uma senhora que tinha um coque. É isso mesmo? Quando enrola o cabelo. E ela estava com um vestido longo. Eu falei assim: nossa, parece que não é católica. Parece que tem cara de evangélica. Quando ela chegou, bingo. Padre, eu não sou católica, mas vim aqui para pedir uma orientação. A senhora não é católica? Há quanto tempo? Fui católica no começo, na minha juventude, depois me afastei. Não sei, eu acho que 25, 30 anos afastado da Igreja Católica. Eu falei: mas por que a senhora está vindo aqui? Padre, eu não consigo viver sem a Eucaristia. Durante todos esses anos, apesar de me sentir bem pela escuta da palavra na minha igreja, tem algo que me faz falta: a Eucaristia. E eu fiquei pensando, e essa senhora saiu de Caçapava para me procurar,
não foi me procurar, né? Eu que estava lá por acaso, né? Lá em Jacareí. Se o Pai não nos atrair, não conseguimos aproximar desse dom. Você permite que o Pai te atraia para experimentar esse dom? Primeira condição, então, ser atraído. Segunda condição, crer. Crer em Jesus e sua promessa. E crer passa também por um esforço pessoal. Eu preciso crescer na capacidade da fé, na capacidade de crer. Uma outra perguntinha, à luz do Evangelho. Quais os efeitos desse dom, do pão descido do céu para a nossa vida? Pense aí, quais os efeitos da Eucaristia na nossa vida? Respondendo rapidinho. Quem comunga terá a vida plena. Quanta gente que não tem sentido de vida? A Eucaristia nos dá um sentido pleno. Quem comunga, uma outra afirmação também a partir das palavras de Jesus, não conhecerá a morte, possuirá a vida agora e no futuro. E eu acho que é uma frase belíssima desse texto de João. Quando alguém é picado por uma cobra, alguém já foi picado por cobra aqui? Levanta a mão, eu quero ver. Não vou perguntar que cobra que é, tá bom? Ok. Para não morrer, o que precisa? Oi? E qual que é o nome do soro? Não, tecnicamente a gente chama de... Muito bem, chamamos de antídoto. Quem não toma um antídoto, quando é picado por uma cobra, morre. Olha só, a Eucaristia é antídoto contra a morte. E daí a afirmação de Jesus: quem comer da minha carne, quem beber do meu sangue, nunca morrerá. Mas a Eucaristia, sobretudo, é alimento para a caminhada. E aí nós temos o belíssimo texto da primeira leitura de hoje. Elias faz uma experiência terrível na vida dele e tem que fugir. Depois, se vocês quiserem saber melhor, tem que ir lá no texto. Mas não dá tempo de explicar aqui. Mas ele estava fugindo de uma mulher, de uma rainha, Jezabel. E para que ele não fosse morto, ele foge para o deserto. Só que vocês imaginam alguém fugindo de assassinos, entre aspas, né? Dos inimigos, no deserto. Chega uma hora, ele se sente esgotado. E Elias então entra em uma crise profunda, com desânimo, a ponto de pedir a morte. Senhor, não quero mais viver, tira a minha vida. Está exatamente dessa forma no texto. Assim também conosco, podemos ser acometidos pelo que eu chamo de síndrome de Elias. Aliás, na nossa sociedade hoje tem muita gente com síndrome de Elias, tá bom? Que não quer mais viver. Depois de um tempo de luta, caminho penoso, vem o cansaço. Não só físico, mas cansaço também da fé. Sentimos no deserto, sem água e sem pão. E o que Elias experimentou nessa hora? Nesse terrível momento, Deus envia o seu anjo para oferecer o quê? Vocês se lembram do texto? Pão e água. Levanta-te e come. Por 2 vezes, e na segunda vez o anjo completa. Porque tens... Vamos repetir a frase? Levanta-te e come. Vamos acordar quem não acordou. Levanta-te e come, porque tens... Nossa, Luiz, o pessoal está dormindo assim mesmo, hein?
Olha, isto é Eucaristia na nossa vida. Pão dos anjos, para alimento de nossa comunidade, para alimento da nossa caminhada. E o texto termina dizendo que Elias comeu e caminhou durante 40 dias e 40 noites. Você tem valorizado a Eucaristia? Você tem buscado a Eucaristia? Que ela seja para nós este pão da vida. Mas eu fui chamado hoje aqui para abrir com vocês a Semana da Família. Então vocês vão ter que me escutar mais um pouco, tá bom? Olhei para a segunda leitura de hoje e fiz essa pergunta. O que a segunda leitura pode dizer para as nossas famílias? E aí eu percebi duas coisas no texto. Paulo fala de coisas que devemos tirar e fala de coisas que precisamos conservar. Então eu pergunto, o que você precisa tirar da sua família hoje? Tem algo que você precisa tirar? Tem algo que você precisa conservar, alimentar, fazer crescer? E aí eu vou à listinha já, tá bom? O que Paulo fala que precisamos tirar? São palavras importantes, significativas e muito prejudiciais. Amargura, irritação, cólera, gritaria, estou gritando? Gritaria, injúria e todo tipo de mal. Você precisa tirar uma dessas coisas da vida da sua família? E depois Paulo fala que nós devemos cultivar. O que devemos cultivar? A bondade, a compassividade, ser compassivo, o perdão, o amor, vivei no amor. E Paulo fala uma frase que certamente se exercitássemos com consciência em nossa vida, teríamos menos problema em nossas famílias. Ele fala, sede imitadores de Deus. Pense só, no momento de crise, no momento em que você está querendo pegar alguém pelo pescoço. Você já quis pegar alguém pelo pescoço em casa? Não fala, por favor. Olha só, se isso acontecer, pense, devo ser imitador de Deus. Quando você está querendo chutar o balde, pense, devo ser imitador, imitadora de Deus. A partir de hoje, em todo o Brasil, acontece a Semana Nacional da Família. O material preparado pela CNBB apresenta uma série de temas importantes para a família, tais como a educação, a amizade, as redes sociais, a presença de Jesus em nossa família, a necessidade de amar nos momentos difíceis, o diálogo conjugal. Abrindo a Semana da Família, o tema proposto é Educação, um compromisso a ser vivido. Convido você a pensar um pouquinho, quais são as marcas de nosso tempo, onde estão inseridas as nossas famílias. E eu pensei um pouquinho nessas marcas de nosso tempo, e percebi 3 coisas que marcam o nosso tempo. Primeiro, a pressa. Estamos comendo cru, não é verdade? Pressa. Uma impressionante marca do nosso tempo. Estamos perdendo a capacidade de esperar. Tudo tem que ser para... Nossa, vocês estão devagar hoje mesmo, hein, gente? É o frio. Tudo que tem que ser para... Ontem. Segunda característica do nosso tempo, marca de nosso tempo, a terceirização. Tudo está sendo terceirizado.
Alguém trabalha em uma terceirizada aqui? Levanta a mão, quero ver. Não, levanta a mão quem trabalha em terceirizada. Ok. Hoje quase tudo passa pelo processo de terceirização. Até a educação está nesse processo. Aliás, até a educação religiosa. Tem pai que manda filho para catequese e não ensina nada. Não ensina nem a fazer o nome do pai. Terceira característica do nosso tempo. Crise de valores. Hoje, tudo é relativo. Não é verdade essa afirmação, tá bom? Para nós, tudo não é relativo. Mas o mundo pensa assim. Tudo é relativo. O que valia ontem, não vale mais hoje. O que isso tem a ver com a educação e família? Na vida familiar, e sobretudo no processo da educação humana, a pressa não pode ditar regra. Afinal, educar leva uma vida. Precisa de tempo. Precisa dar tempo ao tempo. A grande tentação da família é também terciarizar a responsabilidade de educação para a escola ou outras instituições. Educação até religiosa, transferindo essa responsabilidade exclusivamente para a igreja, a catequese, crisma. Não, a educação não pode ser terceirizada. A família é a primeira responsável pela transmissão de valores. E aí eu colhi algumas afirmações do livrinho, da Hora da Família, do tema da noite. A educação é parte da missão dos pais. Tal educação deve estar alicerçada no amor e coragem, mais no testemunho do que nas palavras, o que exige coerência e autoridade. Uma outra afirmação bonita do texto. É parte da vocação familiar, o ensinar. É parte da educação familiar o ensinar. Ensinar é um direito e dever dos pais. Afinal, a escola não substitui os pais. Na dimensão dos valores, os pais são os primeiros agentes para que os filhos se tornem pessoas íntegras. Pessoas íntegras. Que você, meu irmão, minha irmã, possa viver esse compromisso de família, sendo também educador, educadora dos seus. E quero terminar dando uma palavrinha aos pais. Hoje é dia dos pais. E quero compartilhar um fato que eu li, muito significativo. Em São Paulo, em uma das periferias, a diretora chamou os pais, próximo no dia dos pais, para conversar, os pais homens, para conversar um pouquinho sobre a importância da presença dos pais na vida dos filhos. E ouviu muitos, cada um dizendo o tempo que procurava reservar, e de repente, um pai cheio de angústia diz: eu praticamente não tenho tempo de estar com meu filho. Você sabe que em São Paulo, às vezes, a pessoa tem que viajar 3 horas para ir, 3 horas para voltar da casa para o emprego. Eu levanto às 3h30 da manhã, pego o trem, pego o ônibus, pego o metrô para chegar ao trabalho. E consigo retornar 8h30, 9 horas da noite. Quando saio, meu filho está dormindo. Quando chego, meu filho está dormindo. E eu não tenho tempo, a não ser o final de semana.
o que eu fiz então para que meu filho soubesse que todos os dias eu estaria com ele, ou eu estou com ele? Todo dia, quando eu chego em casa, ele já está dormindo, eu vou até a sua cama, dou um beijo e dou um nó no lençol. Na manhã seguinte, quando ele acorda, sabe que eu estive lá, porque ele tem que desatar o nó. Esse testemunho fez com que as pessoas ficassem assim, abismadas. Mas a diretora, diante do número grande de alunos, quis saber quem era essa criança. E foi atrás, então, da sala, do professor, e pediu informações sobre esta criança. E ela se deu conta de que era um dos melhores alunos da escola. Em comportamento, em comprometimento, em relação com as pessoas. E a diretora chegou à conclusão de que esse pai, apesar de não ter tempo, descobriu um segredo para que a criança se sentisse amada. Se sentisse que o pai, embora na luta do dia a dia, não estava ausente da sua vida. Querido pai, a ausência paterna é coisa grave. Afetivamente falando, moralmente também. Mas olha, o ser humano que não tem uma presença paterna, não é o caso de a gente falar materna hoje, mas também pode dizer isso. Olha, é um ser humano que vai ter muita dificuldade na vida. Quem atua na área da educação, tem alguém aqui que atua na área da educação? Levanta a mão, quero ver. Deve ter bastante gente, né? Não é verdade? Olha, se nossos afetos, aliás, se faltar afeto para nós teremos que depois correr atrás do prejuízo. E não é fácil depois compensar isso. Então, termino convidando você para que viva esse compromisso com alegria, né? E descubra um jeitinho de fazer-se presente na vida de seus filhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.